Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Todo mundo aqui está feliz hoje, né? Alegre. Domingo maravilhoso, né? Na presença do Senhor. E mais uma vez estamos aqui nós reunidos, né? Na ceia do Senhor. Isso é um privilégio, né, irmãos? É um privilégio. Você é privilegiado por estar aqui hoje, por podermos cear junto com a igreja, se preparando para depois estarmos juntos no céu, aonde vamos ser servidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é um privilégio, hein? Em nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E a graça dele nos basta. Amém? Glória a Deus. Estarei compartilhando a palavra do Senhor nesta noite no livro de Romanos, capítulo 8. Versículo de 1 a 11, vamos aqui buscar do Senhor uma palavra que venha nos fortalecer nesses últimos dias que a igreja dele está aqui nessa terra. Por quê? Porque a vinda dele já está próxima. Ele está vindo. Então nós temos que estar alegres de podermos estarmos aqui, né, na casa do Senhor reunidos. Porque a palavra de Deus diz, né? Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então nós temos esse privilégio de estarmos aqui nesta noite. Então neste momento vamos estar lendo a palavra do Senhor para meditarmos e refletir neste momento que o Senhor quer falar com a igreja. Então a palavra do Senhor, aqui no capítulo 8 de Romanos, diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, graças damos ao Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, que iremos agora refletir, que o poder do Teu Espírito Santo possa vir falar à igreja, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala. Pai querido, em nome de Jesus, caia por terra agora todo espírito de sonolência, todo espírito que queira tirar os Teus filhos, meu Deus,
da presença do altar do Senhor. Que o Senhor venha falar em cada coração e que a tua palavra venha, meu Pai, refletir a cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aplaudir o Rei dos Reis, né? Porque muitos aplaudiram tantas coisas aí, né? Pela vida. Vamos aplaudir Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nesta noite, ela vem então fazer nós refletir um pouco sobre o que nós estamos fazendo, servindo o Senhor, ou estamos vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito de Deus? O que está fazendo que você incline mais diante? É a carne ou é o Espírito de Deus? Para que lado que você está indo mais? O lado da carne ou do Espírito? Para nós entendermos aqui essa reflexão da palavra de Deus, nesta noite, você vai refletir, e você vai se colocar assim, para onde que você está indo, para que lado que você está indo. Você tem que refletir para você, e não para quem está do seu lado, e nem para aqueles que não estão aqui nesta noite. Porque muitas vezes a tendência nossa, cristãos, muitas vezes quando vem uma palavra de Deus para falar conosco, nós já lembramos assim, essa palavra é para aquele fulano, hein? Ele podia estar aqui hoje. Ou o irmão está aqui sentado e já olha, essa palavra é para o fulano que está lá atrás, hein? Mas nesta noite, esta palavra é para você. Você começa a refletir aí, de onde você está. Para que lado que você está pendendo? Você está andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Faça essa reflexão você, para que você venha buscar uma mudança de vida espiritual diante de Deus. Nós vimos aqui que Davi, o rei Davi, se nós pegarmos aqui no Salmo 51, se você puder abrir sua Bíblia, só para a gente fazer essa reflexão e vocês entenderem, Davi era segundo o coração de Deus, um homem que temia Deus, mas era um homem pecador como eu e você. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E o que fazia com que Davi tivesse essa admiração de Deus, sendo segundo o coração de Deus? O que fazia isso? Era o arrependimento sincero que ele tinha no seu coração. E esse arrependimento sincero que muitas vezes faltam para muitos homens e mulheres cristãos nos dias de hoje, que muitas vezes não se arrependem verdadeiramente, só da boca para fora. Então Davi, aqui no capítulo 51, aqui quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Betseba, que era a esposa de um dos seus soldados, que estava sempre na batalha, então Davi possuiu a sua esposa, ela ficou grávida, e Davi então ele ficou numa saia justa, ele não sabia o que fazer, então ele tramou para poder matar um homem que estava sempre com ele e que ajudava ele nas guerras, a vencer as guerras. Mas só que Davi, agindo dessa forma, veio depois sobre ele o remorso, o arrependimento. Isso significa que nós, nos dias de hoje, devemos estar fazendo coisas grandes, erradas? Não, não é para isso que a palavra vem. Ela vem refletir para que nós temos que nos arrepender verdadeiramente. Esse texto está mostrando que nós temos que nos arrepender verdadeiramente.
não está aqui querendo motivar você a fazer coisas erradas. Então esta palavra aqui diz aqui no versículo 1, quando Davi veio aquele arrependimento: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Leva-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então aqui esse texto, ele vem nos mostrar o arrependimento sincero, o arrependimento de coração, porque às vezes vocês se questionam, ou pode até pensar, mas como que Davi era segundo o coração de Deus, se ele fazia tantas coisas erradas? É o arrependimento. É a verdade que fluía dentro dele, e ele reconhecia que ele era pecador. E o que falta muitas vezes na igreja de Deus, nesses dias, é o verdadeiro arrependimento. É o verdadeiro reconhecimento do homem e da mulher, saber que nós pecamos, fazemos coisas erradas diante de Deus e que muitas vezes não pedimos perdão. E muitas vezes dissemos: sou cristão, mas não tem arrependimento no seu coração. E nesta noite de ceia do Senhor, é propício para você vir a se arrepender dos teus pecados, assim como vocês, assim como eu, como todos nós que estamos na presença do Senhor. Arrepender verdadeiramente e saber que nós somos fracos, somos pecadores, reconhecer, assim como Davi reconhecia quando ele fazia algo errado. Então ele clamava o Senhor, ele chorava diante do Senhor e o Senhor o perdoava. Então você quer ter um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi era? Arrependa os seus pecados verdadeiramente. Não seja simplesmente um crente, mas seja um homem ou uma mulher que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, das coisas erradas. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo ensina que quando estamos fora da graça de Cristo, vivemos uma vida de miséria, de derrota. Uma vida que nos torna escravos do mundo, das coisas aí de fora. Quando falamos em miséria, não falamos muitas vezes de falta de comida, mas da falta de Espírito de Deus sobre cada um de nós. Quando fala em miséria, derrota, então muitos estão se tornando escravos do pecado neste mundo. Muitos vivem de ilusão nesses dias. Muitos vivem porque alguém falou algo para ele que ele acredita mais naquilo que alguém falou do que andar corretamente diante de Deus e sair desta vida de miséria, de derrota espiritual. Então o cristão ele tem que começar a estar tendo esta mudança. Por isso eu pedi para cada um que vocês façam sua reflexão individual. A sua reflexão não pode ser para quem está do seu lado, para aquele que não está aqui. É para você fazer a sua reflexão. Eu ando segundo a carne ou segundo o Espírito? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Então, uma vida em santidade nos concede a libertação da condenação e a vitória sobre o pecado. Então, quando andamos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, nós temos a vitória diante do pecado.
nós temos algo positivo diante das coisas erradas que estão do nosso lado. Às vezes você está sofrendo, está na miséria, está na derrota, porque você quer estar. Não é porque você não tem oportunidade. Não é porque você não tem uma igreja, você não tem uma liderança ou alguém que possa te falar e te ajudar a sair desta miséria espiritual, dessa derrota que muitas vezes te desanima e te tira da presença de Deus, e cada dia mais você vai ficando mais se afundando. Então é tempo ainda de nós cristãos começarmos a ter essa mudança, essa atitude, verdadeiramente. Quando recebemos o Espírito e deixamos ser dirigido por Ele, então nós nos tornamos livres. Às vezes você está dentro da igreja, você ora, você busca, o Senhor fala com você através do poder do teu Espírito Santo, você fala em línguas, você, tantas coisas acontecem quando você está na igreja, você sente arrepios, então você recebe o Espírito Santo de Deus sobre você. Mas parece que quando você sai daqui para fora, você deixa de viver segundo o Espírito e começa a viver segundo a carne. Começa a querer fazer a vontade das coisas do mundo lá fora. Então a presença do Espírito Santo que você sente aqui dentro da igreja, quando está reunido, você também tem que sentir lá fora quando você sai dessa porta para fora. Porque essa é a diferença que vai fazer num cristão que está em Deus e de quem está no mundo. Então o poder do Espírito Santo, ele age em você quando você dá liberdade para ele, não só quando estamos reunidos, mas quando você está lá no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, aonde você for. Tem que estar sempre dando liberdade para o Espírito Santo de Deus agir sobre você. Então você estará vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne. E para isso você tem que se empenhar, você tem que ter força para isso. Não pode sair daqui e começar a ter uma vida diferente lá fora. Então, temos que deixar ser dirigido por Ele, pelo Espírito Santo, e nos tornarmos livres das correntes do pecado e seguirmos uma vida glorificada em Deus. Porque às vezes saímos da presença do Senhor, parece que tudo que você, quando sai daqui, chega ali fora, agora a coisa vai ser diferente. Agora vai ser do meu jeito. Você pega o Espírito Santo e fala, ó, Espírito Santo, fica do lado aqui, que agora aqui, quem decide aqui fora é eu. As decisões, quem toma aqui sou eu. É isso que acontece com muitos cristãos. Porque a palavra de Deus, como eu já disse aqui em outras pregações que eu trouxe, irmãos, a palavra, tudo que vem hoje da palavra para a igreja, é para quem é crente, não é para quem está lá no mundo. Essa palavra é para mim, é para você. Porque às vezes você diz, mas eu já sou crente há tanto tempo, há tantos anos. E quanto mais você tem tempo, mais vai ficando velho de crente, mais a palavra é para você. Então, quando nos comprometemos a obedecer, descobrimos um novo poder sendo operado em nós. E este poder nos capacita para vencer o pecado. Então dá liberdade ao Espírito Santo, não só aqui dentro, mas lá fora, porque aí você vai sentir o poder de Deus sobre a sua vida. E você vai sentir que você é um verdadeiro cristão, porque você está fazendo a vontade de Deus. Não deixe que o mundo venha mudar você. Você está sendo discipulado, você está sendo ensinado para poder
mudar lá fora as pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Então você tem que fazer essa mudança lá fora, transformar pessoas lá fora. E não ser transformados por elas. Muitos cristãos saem por aí para poder evangelizar, muitas vezes ele não volta mais para a igreja, porque as coisas começam a mudar ele, em vez dele mudar, usando a palavra. Então viva segundo o Espírito e não segundo a carne. Então Jesus nos livrou da condenação, do pecado e da morte, mas ao permitirmos que o pecado nos domine, nós tornamos escravos do pecado. Então muitos estão aqui hoje, muitos não estão aqui, não somente aqui na igreja, mas muitos não estão nas igrejas hoje, porque deixaram o pecado dominar eles, e eles voltaram de novo lá o vômito, igual o cachorro, né? Quando tem um vômito lá, volta para lamber o seu próprio vômito. Vieram para a presença do Senhor, mas deixou o pecado dominar e ele voltou de novo lá para fora. Olha aqui o que diz aqui em Provérbios, eu marquei Provérbios 26, 11. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo ou a tola repete a sua astúcia, que é estupidez, tolice. Volta lá para trás para poder viver lambendo seu próprio vômito. Sai do pecado e volta para o pecado. E segundo Pedro também 2:22 diz aqui também: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. É a palavra de Deus. É palavra dura? É doída? Então muda seu modo de viver, muda seu estilo de vida lá fora, domina o pecado sobre você. Porque é o que está acontecendo com muitos cristãos, com muitas pessoas que se diz crente. Estão voltando lá o chiqueiro, o lamaçal, para lamber o vômito, igual se faz dos animais, dos cachorros. Está na palavra. E aí, como que fazemos? Então vá refletindo. Eu vivo segundo a carne ou segundo o Espírito? Eu vivo segundo o Espírito somente aqui dentro da igreja, quando estou aqui no louvor, no momento, e quando saio para fora, eu vou viver do meu jeito, segundo a carne? Deixar a carne me dominar? A reflexão para nós, tá, irmãos? Começando por aqui, pelo altar. Amém? Então, estamos novamente sobre a lei do pecado. Quando saímos da presença do Senhor, vivemos na lei do pecado. A lei do pecado. E temos que ter muito cuidado com isso, porque estamos aqui hoje e amanhã estamos lá fora. Pode ser que não dá tempo de você ter uma mudança, se de repente você quiser voltar de novo. Pode ser que seja muito tarde e você perca a sua salvação. Então estamos propensos, né? Quando saímos da presença do Senhor, a morte física e espiritual. Isso que é o problema. Esse que é o negócio. Reflita bem. Você está aqui hoje. Aí de repente você se revolta com Deus. Não quer mais vir na igreja.
Amanhã você está lá fora, no meio do lamaçal. Algo acontece, você foi. O Senhor te chamou. Já era. Vai para o inferno. Essa é a palavra. Porque não adianta você ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro, meu irmão, Satanás já está com a mão nele. Ou está do lado de Deus, ou não está. Então começamos a refletir sobre isso. Nós, como igreja, temos que refletir sobre isso. Temos que refletir sobre isso. Mas se somos guiados pelo Espírito, então nós temos a vida eterna. Então, se você se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus, você tem a vida eterna. Porque não importa se acontece algo hoje com você, mas você já está na eternidade com Deus. Então reflita sobre a palavra do Senhor nesta noite. A mesa já está posta aqui e a mesa já está posta também lá no céu. Você hoje veio aqui porque você quer ser servido, mas não espere ser servido somente aqui. Espere ser servido também lá no céu, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe ninguém que venha ver você somente hoje, nos domingos aqui na igreja. Irmão, eu estava lá domingo na ceia. Você tem que trabalhar duramente, porque o reino dos céus é tomado por esforço, com luta, com trabalho. Não é assim de qualquer jeito, não. O reino de Deus é tomado por esforço. Então, se prepare, se cuide, para que você venha então ter uma vida plena com Deus, com Jesus Cristo, com o nosso Senhor. Amém? Então, temos que estar firme, em nome de Jesus Cristo. Como é uma palavra de reflexão, hoje é cedo, vou estar encerrando já, tá? E a palavra do Senhor aqui, para a gente encerrar, no livro de Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5. Versículo 19 a 21. A palavra do Senhor diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está na palavra de Deus. Está na palavra. Então, é momento da igreja refletir, da igreja se posicionar. Você tem que se posicionar individualmente. É você homem, é você mulher, esposa, esposo, filhos. Cada um tem que se posicionar individualmente, porque a salvação ela é individual. Então se posicione e reflita.
Eu estou vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito? Estou fazendo a vontade de Deus ou a vontade do mundo lá fora? Se você realmente é um cristão e vive, está fazendo a vontade de Deus segundo o Espírito, por que é então que você deixa as coisas de Deus em segundo plano? Por que é que você nunca tem tempo para as coisas de Deus? Por que é que você não tem um compromisso mais afirmado com Deus? Por que é que você, quando diz que vai estar em tal lugar para fazer a vontade de Deus, e não vai, não está, não vem, não participa? Porque de uma fonte não pode sair dois tipos de águas, ou sai doce ou sai salgada. E nós, como homens e como mulher, cristãos, temos que ter o tempo, um compromisso com Deus, primeiramente com Deus. Primeiramente com Deus. Porque tem muitas pessoas que fazem um compromisso com Deus, mas qualquer vendaval aí de fora, qualquer outro convite, faz com que ele cancele as coisas de estar na presença de Deus, para poder atender as coisas lá de fora. E eu digo uma coisa para você, você está errado. Você está errado. Porque numa dessas Deus te pega lá fora, e você não vai ter a oportunidade de se arrepender. E o Espírito está falando, quem tem ouvido ouça. A oportunidade você está tendo. Quando você dizer sim, eu vou participar das coisas de Deus, vou estar presente, fazendo isso, fazendo aquilo, faça, cumpra a tua palavra. Porque você ora pedindo que Deus cumpra com aquelas coisas que você quer na sua vida. Te dê bênçãos materiais, principalmente material, é o que mais pede. E quer que Deus dá. Se Deus não dá, não vem mais. Você acha que Deus está preocupado se você não vir? Então, cumpra-se com a tua promessa, com os teus compromissos com a igreja, com Deus. Porque desfazer um compromisso na casa de Deus para atar um compromisso lá fora com homens, você vai sair perdendo nessa. Então faça um compromisso com Deus. Amém? Então fica aqui esta palavra de reflexão para vocês. E para mim também. Porque a palavra ela vem cortando dos dois lados. Não alisa ninguém. Amém? Então essa palavra que deixo. Vamos ficar de pé, vamos orar para agradecer este momento. E já estaremos também participando da ceia do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento tão especial da Tua palavra, meu Deus, onde o Teu Espírito Santo vem falar com a Tua igreja nesta noite, começando pelo altar do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua mensagem, que ela venha, meu Deus, tocando em cada coração, em cada mente nesta noite, Senhor, que realmente nós viemos ter uma mudança de vida, Pai, e cumprir com compromissos com o Senhor, e não com os homens lá fora, Pai. Então, meu Deus, pedimos perdão nesta noite pelos nossos pecados, pensamentos, palavras e atitude. Assim como Davi tinha um coração aberto ao Senhor, meu Deus, queremos nesta noite aqui também ter um coração aberto contigo, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, obrigado pela palavra, obrigado pela oportunidade e obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Convido aqui o evangelista José Roberto, né? A diaconisa Irene. Tá. Se chegar alguma criança aí, irmão, já encaminha direto lá para o fundo, tá?